Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Neymar, né, que ontem deu o que falar a participação dele lá na celebração do título da Kings League. Parece que o time que ele é dono lá, o Fúria, foi campeão. E ele tava lá todo alegre, todo feliz, comemorando com o seu novo penteado, que é uma cópia daquilo que o Michael Kyle fez no El Patrão das Crianças, quando ele ficou viciado em remédio contra a calvície, né? E a questão é, ele tava lá sorrindo, celebrando, enquanto o Santos perdeu para o Corinthians por 1-0, né? E assim, durante o jogo ele nem sequer estava no estádio porque estava fazendo cabelo, né? Porque a Kings League era mais importante aí que o Santos. Não que eles tenham a condição de jogo, isso para mim já é um outro problema. E a gente tem 9 jogos no Brasileirão, até agora ele jogou 70 minutos, né? Então, assim, ele deu um chute até agora em 70 minutos de jogo, acho que ele deu um passe decisivo em 70 minutos de jogo. Isso, né? É isso que o cara faz por 21 milhões de reais por mês, né? Então, assim, eu fico olhando para esse tipo de coisa, eu vejo uma situação em que só o Neymar tá saindo beneficiado disso tudo, porque ele tá numa colônia de férias, né? Ele tá ali tratando dos negócios secundários dele, como é o caso da Kings League, como se fosse a prioridade dele, e ele tá ganhando dinheiro para fazer nada. Eu acho que uma coisa que tem que ser dita é: o Santos está neste momento na 19ª posição, tem uma vitória, 2 empates e 6 derrotas no Brasileirão. Me deixa furioso o fato, eu como torcedor do Atlético, que a única vitória do Santos veio justamente contra o Atlético Mineiro. Mas isso aí é outro assunto. A questão é, o Santos marcou 5 pontos até agora, está 4 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então você vai somando tudo isso aí e você começa a olhar e pensar assim, gente, né, o Santos não está numa situação nada positiva, nada legal. Cadê o líder da equipe? Cadê o cara que recebe o maior salário? Cadê o cara que foi contratado para fazer a diferença? Tá lá na Kings League comemorando o título da Fúria, entende? Esse tipo de coisa, sorrindo, alegre. Por 21 milhões de reais por mês, esse cara deveria estar dando sangue, corpo e alma pelo Santos. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não podem tratar desse jeito. Eu fico impressionado com a passação de pano que existe para esse tipo de comportamento. Mas eu acho que assim, é um pouco triste que a gente não consiga superar esse tipo de debate. Mais do que isso, a gente não consiga superar ele na seleção brasileira, entende? Tipo, um capítulo que para mim já está completamente encerrado, já deu o que tinha que dar. O cara não tem foco nenhum pelo futebol, e a verdade é que ele deveria ter o mínimo de gratidão pelo Santos no aspecto de que ninguém na Europa quer ele. Gente, ele foi para Al Hilal porque ninguém na Europa quis assumir os salários pesados dele, ninguém na Europa quis arriscar em alguém que não mostrava o comprometimento necessário, seja para resolver os problemas físicos, seja para ocupar o protagonismo e o amadurecimento necessário para um atleta que já tem mais de 30 anos de idade. O cara vai lá para o Oriente Médio ganhar dinheiro, fica jogando muito pouco e ganha uma fortuna, e ainda arrumou confusão ali com o Jorge Jesus, né? Não ficou satisfeito com as declarações do técnico português, porque ele falou o óbvio, né, de que ele não consegue fazer mais o mesmo que antes fisicamente. E assim, ele vem pro Santos, não é por amor, assim, ao clube que o revelou. A verdade é, o cara tá ganhando dinheiro e ele tá tirando do Santos aquilo que ele poderia dar só por estar no clube, que é a questão lá de você ter, tipo, o clube se beneficiando da imagem, novos patrocínios que querem se vincular ao Santos agora que o Neymar tá lá. E assim, 75% do dinheiro desses patrocínios vão pro Neymar. Você ainda tem um salário gigante fixo para ele também. Então, assim, 21 milhões de reais por mês, você faz a conversão para o euro, aí multiplica pelas semanas do ano, né? Entende, né? E você vai achar 40 milhões de euros, gente. Tem muito jogador de uma competência gigante que não tá ganhando 20 milhões, entende? É um negócio assim bizarro. Sabe quem não ganha 40 milhões de euros por ano? Se não me engano, o Mohamed Salah. Eu acho que o Salah não ganha 40 milhões de euros por ano, né? Talvez ganhe, mas é nesse nível que ele tá ganhando. Ele tá ganhando no nível dos melhores atletas da atualidade. O Rafinha não ganha isso para estar no Barcelona hoje. E é o cara que mais participou para gols. O Vitor Gyökeres, que tá lá no esporte, tudo bem, campeonato português. Sabe quantos mil euros ele ganha por semana? 40 mil. O cara ganha pouco, inclusive, né? Se a gente for lá somar cada um dos salários dele, né, por semana, ele vai passar de 1 milhão por mês, né? Mas ele tá ganhando muito menos do que um atleta como o Neymar ganha. E assim, o próximo contrato dele está avaliado para alguns, né? O Arsenal estaria oferecendo 9,5 milhões de euros por ano para o cara. Já seria um grande salto financeiro para ele, mas isso é só para mostrar, gente.
atletas de primeira prateleira no futebol europeu não ganham o que o Neymar está ganhando no Santos. O Santos se disponibilizou a pagar isso, mas eu duvido que é para o cara ficar ali brincando lá na Kings League e tudo isso, porque, olha, é um negócio assim que a gente fica pensando, né, cara? Ele era considerado por alguns a grande contratação, é o talento da geração brasileira, né? E assim, o cara tá ali olhando apenas pra ele, né? Tipo, não é prioridade pro Santos, isso não é de hoje, entende? Tem um episódio lá que ele foi de pijama, vestido lá igual o Batman, né? Deu uma força pros companheiros lá no discurso, né? E foi embora pra casa e nem ficou pra ver o jogo. Então, assim, não tá comprometido com a saúde física dele, é o que tudo indica. Porque, assim, se o cara tá realmente, não sai do CT, tá 11 horas por dia treinando, né? O que ele tá fazendo ali na Kings League, né? Ele não sai do CT, mas tá lá, né? Teve tempo pra fazer o cabelo, teve tempo pra ir lá. Cara, é tipo de coisa, o foco do cara não tá no futebol. Enquanto alguém não colocar essa mensagem muito clara pra ele, né? Ele não vai mudar. Porque no final o que o Santos faz é só incentivar esse comportamento, né? O Santos não vai ter a coragem de cobrar e falar, nossa, cara, você tem que focar no clube, a gente tá te pagando pra você ser jogador de futebol, a gente tá te pagando pra você dar sangue, suor, lágrimas, alma por esse clube. O clube que te ajudou a virar profissional, que te deu oportunidade, entende? E não vai ter isso, né? O clube tá meio que refém do cara, pagando essa fortuna toda. E eu fico curioso que agora é o último mês de contrato, né? Porque isso, ainda tem isso. O cara assinou um contrato de 21 milhões de reais aí, né? Vai ganhar 105 milhões nesses 5 meses. E o contrato acaba em maio deste ano. Então, assim, vai começar junho e aí a gente tem a dúvida, vai renovar o contrato, né? O que o Santos ganhou com tudo isso? O time está na zona de rebaixamento, o time vai ter que gastar 105 milhões de reais só no salário, nos honorários de um jogador, que, assim, quando ele sair, muitos desses patrocínios vão embora, aí tem toda essa dívida que fica ali com o clube. Cara, nada que o Santos ganhou com isso, nem um pouco. Não ganhou no estadual, não ganha agora no Brasileirão. Como eu disse, 9 jogos o cara jogou 70 minutos. E no final não pode criticá-lo, né? Ele fica revoltado nas redes sociais se alguém criticar ele, ou a conduta profissional dele, chama de palhaço quem fala mal dele, entende? Mas, é assim, palhaço é o Santos. Palhaço é o torcedor do Santos, né? Porque vê essa situação, eu tenho certeza que muito torcedor do Santos está revoltado e não pode falar nada, né? Tipo agora, né? Porque é o ídolo do clube, que tem gente que vai acusar você de falso torcedor, porque não apoia o cara ali que foi o grande destaque do clube no início da década de 2010 e tudo isso, mas olha, esse é o tipo de coisa assim que pra mim mostra muito assim, esse cara não pode ser líder de nada, não pode ser líder de um clube, não pode ser líder de uma seleção, não tem a postura, não tem a dedicação pra isso, porque não é nem tudo no esporte é talento. Talento muita gente tem, né? O Neymar tem até mais do que isso, que eu até disse, ele tem o dom pra jogar futebol, mas a mentalidade, né? O espírito competitivo, essa necessidade de ficar se superando dia após dia, essa ideia de você ser a melhor versão de si o tempo todo, isso é uma coisa que o Neymar nunca teve. Isso é digno das grandes lendas, como a gente vê em Michael Phelps, Michael Jordan, como a gente já viu em Usain Bolt, como a gente já viu, por exemplo, no Rafael Nadal, no Djokovic, entre vários outros atletas extraordinários que moldaram a história do esporte, mas não apenas porque tinham talentos extraordinários, porque eles se dedicaram de corpo, alma, sangue por esse esporte para ganhar tudo que conquistaram. O Neymar não faz isso, o Neymar está focado em outras coisas. E eu acho muito patético que tenha gente que defenda isso. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.